Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. O culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, versículos 11 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse: levanta-se e vá. A sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora falar com o nosso Deus. Vamos agora ouvir a voz do Senhor. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença. Não merecemos, Senhor, porque Tu és santo e nós somos pecadores. Por isso, suplicamos neste momento o Teu perdão, o perdão para os nossos pecados. Retira de nós, ó Senhor, tudo que não Te agrada. Não permita, ó Deus, que venhamos a desagradá-lo realizando obras contrárias à Tua vontade. Nos dá, Senhor, a capacidade de discernir, de entender a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Nos dá, Senhor, a capacidade de praticar a Tua vontade. Nos dá, Senhor, a capacidade de resistir às tentações. Nos dá, Senhor, o amor a Ti, primeiramente, e ao nosso próximo. Nos concede, ó Deus, sim, nos concede, ó Senhor, um coração inclinado para Ti, se desviando do pecado. Nos concede, ó Deus, o desejo ardente no coração de estar contigo, de ter uma relação de intimidade contigo, Senhor, de Te conhecer em toda a Tua plenitude. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo nos dê
a instrução, nos dê a orientação para seguirmos rumo ao alvo, que é ser a imagem e semelhança de Jesus. Fala conosco, Senhor, neste sermão de hoje, para elevarmos cada vez mais a nossa maturidade espiritual. Nos abençoa, Senhor, em tudo que nós precisamos, seja no nível material, mas sobretudo no nível espiritual. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje, do nosso culto racional, Palavra do Senhor, tem como título Coração Valente. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Coração Valente. Este texto, escrito pelo médico e historiador Lucas, capítulo 17 do seu livro, versículos 11 ao 24, ele apresenta 10 pessoas que absolutamente necessitavam de um socorro imediato para uma enfermidade comum entre eles, a qual é conhecida como lepra. Estes 10 leprosos, eles estavam isolados da comunidade num pequeno povoado, e ao verem Jesus de forma desesperada, eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, então, tendo compaixão e misericórdia destes 10 leprosos, ordena a eles que fossem se mostrar aos sacerdotes, pois, segundo a lei acerca do leproso depois de sarado, está escrito no livro de Levítico, capítulo 14, este devia se apresentar ao sacerdote para se certificar que estava curado da lepra, e assim ser autorizado a conviver novamente no meio da comunidade. Porque na antiguidade, na sociedade judaica, aquele que fosse acometido de lepra era isolado totalmente da comunidade. E quando estabelecesse a cura, ele devia se apresentar ao sacerdote, e este então iria se certificar se ele estava curado e poderia então voltar ao convívio social. Mas nós temos que observar aqui nesta ocasião que, segundo a ordenança, porque Jesus ordenou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, a vontade do Senhor Jesus era a cura dos 10 leprosos. E quando Jesus ordenou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, já estava ali consumada a cura de todos eles. Inclusive, esta cura se processou enquanto eles caminhavam até ao encontro com o sacerdote. Dos 10 leprosos que foram curados, ainda quando caminhavam para se apresentar ao sacerdote, apenas um deles, vendo o milagre da cura em sua vida, retornou ao mestre antes de se apresentar ao sacerdote. Os outros 9
viram a cura, mas não se lembraram de quem foi aquele que abençoou, que realizou a cura. E foram diretamente ao sacerdote. Mas um retornou, louvando a Deus em alta voz. E ao ver Jesus, imediatamente este leproso que havia sido curado se prostrou diante dele, adorando-o e agradecendo pelo que Jesus fez em sua vida. E aqui vai o nobre, vamos dizer assim, sentimento de gratidão que todo ser humano deve ter quando é agraciado com um favor, com uma bênção. E nós sempre somos agraciados com a graça de Deus, um favor imerecido. Jesus, então, diante daquele homem que retornou à sua presença, pergunta a ele: por que os outros 9 que foram curados da lepra não voltaram para louvar a Deus pela cura? Olha aqui a importância que Jesus dá àquele ou àquela que busca ao Senhor, que procura ter uma relação pessoal com Deus. Jesus disse para o homem que fora curado e estava prostrado diante dele, depois desta pergunta: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Este homem que foi curado, ele teve uma fé inabalável. Depois do seu encontro com Jesus naquele povoado, ele voltou para agradecer, ele voltou para louvar e adorar ao Senhor, ele voltou para seguir a Cristo, porque ali ele viu que com Cristo a vida dele seria transformada, não só no sentido do corpo, mas também da sua alma e do seu espírito. Em resumo, haveria sim uma restauração completa da sua alma, do seu ser, porque ele estava diante do seu Salvador. Ele estava diante do Senhor do universo. Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. O evangelista Lucas, ele continua então esta narração, dizendo que em outra ocasião, depois da cura dos leprosos, Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca de quando viria o reino de Deus. O que Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou repetir o que Jesus disse, especialmente aqui nesta última frase. O reino de Deus está dentro de você, dentro de vós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. E é importante dizer que dos 10 leprosos, somente um percebeu que o reino de Deus estava dentro dele. Que ali havia algo de um valor inestimável, insubstituível, incomparável.
que ele não poderia trocar nada pelo que foi lhe apresentado, o reino de Deus dentro dele. Eu desejo agora que você preste atenção no que eu vou falar. Mas preste com absoluta atenção no que eu vou lhe dizer agora, neste momento. Porque o que eu vou lhe dizer é de suma importância para mudar a sua vida. Para que você saia deste desconforto que você está a viver neste momento, seja de que natureza for, que eu não sei o que é, porque eu não tenho a onisciência, mas Deus tem. Deus sabe o que você está a passar, mas sabe também do que você precisa para ser transformado, para ser restaurado, para ter o perdão dos seus pecados, para que seja concedida a salvação e, por consequência, a vida eterna com Deus. Os 10 homens prostrados, ou melhor dizendo, apontados no texto base do sermão, ao estarem cheios de feridas purulentas sobre si e numa condição de isolamento do convívio social, eles estavam então doentes no corpo e na alma. Porém, viram na presença do Senhor Jesus a oportunidade única para a cura. Entretanto, apenas um contemplou a cura do corpo como uma bênção temporária. E como também a salvação em Cristo Jesus. Apenas um conseguiu ver com os olhos espirituais a oportunidade única para a cura, ou seja, uma bênção temporária, e a salvação em Cristo Jesus como uma tão grande bênção permanente para a vida eterna. Hoje, neste momento que eu estou a lhes falar, quero dizer que há uma oportunidade única na sua vida para que você tenha do Senhor esta bênção temporária e a salvação em Cristo Jesus. Hoje Jesus se apresenta a você como o único que pode te salvar no corpo e na alma. Ao terminar este sermão, daqui a alguns minutos, você pode continuar a viver segundo os seus valores, os seus pensamentos ou os seus desejos. E não mais voltar para Cristo, como fizeram os 9 leprosos. Receberam a bênção temporária de cura da lepra, não voltaram a Cristo para receber o principal, a salvação da alma, do corpo e do espírito, a salvação integral, a vida eterna. Se preocuparam apenas com a bênção temporária, material. Logo, eles não voltaram mais para Jesus. Ou você, de outra maneira, pode agora prostrar-se diante do Senhor Jesus e declarar em seu coração valente. E aqui vai ao encontro do nosso tema. Coração valente. Com seu coração valente, prostrado e declarando isto ao Senhor, a total entrega da sua vida. Como fez um dos 10 leprosos,
que foram curados da lepra. A lepra aqui, no sentido mais, vamos dizer assim, fazendo analogia, a lepra aqui tipifica o pecado em nossa vida. Esta é a grande lepra da nossa vida, que nós precisamos ser curados dia a dia. Dia a dia nós temos que ter a misericórdia do Senhor para sermos curados de lepra, porque pecamos. Quando não é na ação, é no pensamento, mas pecamos. Então, a lepra, ela tipifica este pecado em nossa vida, pois todos nós, como já mencionei, somos pecadores. E somente Jesus pode nos purificar desta doença pecaminosa que abala toda a sociedade. Por isso estamos a viver numa sociedade extremamente violenta, egoísta, cheio de mazelas, cheio de sequelas de egoísmo, da não preocupação com o próximo, de não se achegar a Deus, ao contrário, rejeitar o Senhor. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 8, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Assim como o leproso, ou os 10 leprosos foram purificados da lepra, Jesus purifica os nossos pecados. Jesus purifica todo o pecado. Se afirmarmos, então, que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está com vós ou em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Saiba de uma coisa muito importante neste momento que eu vou lhe dizer. Saiba que hoje uma vontade soberana, divina, está sobre você para realizar o seu novo nascimento. Não digo um nascimento no natural, mas um nascimento espiritual por meio de Jesus Cristo. Saiba que você não teve nenhum controle sobre o seu nascimento natural. Mas antes mesmo de você ser concebido pela vontade de seu pai e de sua mãe para o nascimento natural, Deus determinou
o seu nascimento natural na hora certa, no dia certo, no mês certo e no ano certo. Jesus determinou a hora, o dia, o mês e o ano do seu nascimento natural. Foi pela vontade dele que você veio a este mundo. Foi pela vontade dele que você foi concebido. Foi pela vontade dele que na data do seu nascimento você passou a fazer parte deste mundo. Agora, quero te dizer com mais ênfase do que eu disse até agora. Hoje é a hora certa, o dia certo e o ano certo, hoje, neste momento, para o seu novo nascimento espiritual, segundo a vontade de Deus. Porque todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Todos nós. E, portanto, hoje é o dia do teu nascimento espiritual. Segundo a vontade de Deus, assim como foi a vontade do Senhor para o seu nascimento natural. Então entrega a tua vida a Jesus. É o que eu desejo ardentemente no meu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Colossenses, carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 ao 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz do Calvário. Porque Jesus se entregou para a crucificação na cruz do Calvário. Lá morreu e perdoou os nossos pecados. Mas ao terceiro dia ressuscitou, nos dando também a oportunidade para um dia ressuscitarmos num corpo glorioso, igual ao dele, para viver eternamente com Deus. Diz ainda no versículo 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esta foi a nossa grande vitória, propiciada por Jesus Cristo, que entregou a sua vida, que morreu por nós na cruz do Calvário. E ali ele selou com o Espírito Santo cada um de nós. E ali ele promoveu a nossa vitória sobre a morte eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E que condenação é esta? A morte eterna. A morte eterna. Esta é a condenação. E o que é então
não ser condenado. É a salvação, a vida eterna. Um coração valente, como diz o tema do nosso sermão de hoje, é o coração da pessoa que reconhece o reino de Deus dentro dele. Eu vou repetir, um coração valente, corajoso, é o coração da pessoa que reconhece que o reino de Deus está dentro dela. Tenha um coração valente. E eu aqui vou ler um texto bíblico que está no Salmo de número 27, versículo 4, segundo a tradução da Nova Bíblia Viva em português, a NBVP, que diz: espere pela ação do Senhor. Salmo 27, versículo 4. Espere pela ação do Senhor. Seja valente. Encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Eu vou repetir. Espere pela ação do Senhor. Seja valente. Encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Coração valente é o coração que, sem qualquer dúvida, com fé, entrega a sua vida totalmente a Deus, confessando os seus pecados e declarando Jesus como seu Salvador e Senhor. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entregue então a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez o Senhor nos fala de uma forma poderosa, que nos coloca a fé em jogo, vamos dizer assim, que nos coloca a condição de exercermos esta fé sobrenatural, crendo no Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor. Eu te suplico, perdoa os nossos pecados, que teu Espírito tenha compaixão e misericórdia de nós. Nós venhamos, ó Deus, a compreender que somente em Ti nós temos a salvação e a vida eterna. Obrigado, Deus. Diante desta palavra, nós estamos voltando à Tua presença, nos prostrando diante de Ti, louvando e adorando o Teu nome. Nos concede, Deus, o perdão de nossos pecados. Nos concede, Senhor, a salvação e a vida eterna. É assim que nós oramos com fé. Amém. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.